Bom, Marcelo, no seu livro você também faz menção a uma denúncia seríssima que é sobre a prática de racismo, né, dentro de algumas doutrinas consideradas ali das linhas raízes. Você poderia explicar para a gente como é que é essa questão e existe uma fundamentação para fazer tal tipo de acusação? Claro, nós apresentamos isso de forma clara e lúcida em nosso livro. Esse foi um dos fatos mais chocantes que eu descobri na minha pesquisa de campo, inclusive dentro de centros ayahuasqueiros. Mas, deixando muito claro, não são nas linhas raízes, em uma específica, a União Vegetal. Essa doutrina foi implantada pelo fundador da União Vegetal, José Gabriel da Costa. Nós provamos através de documentos, áudios, nós provamos através de documentos em nosso livro como que a doutrina racista existe e é manipulada dentro da União Vegetal. Primeiro, José Gabriel da Costa, em sua visão de mundo, atribui a si próprio a própria origem da ayahuasca no Brasil e no mundo. De acordo com Gabriel, numa encarnação passada, em que ele se chamava Inca, rei Inca, ele conviveu com seres divinos que deram origem às próprias plantas que constituem a ayahuasca. No caso, a conselheira Oasca, de onde nasceu o arbusto da chacrona, e o marechal Tihuaco, de onde nasceu o cipó Mariri. Isso seria antes do dilúvio universal. Continuando a história, ele diz que nasceu no reinado de Salomão, sim, o rei hebraico, filho de Davi, e que, com o nome de Caiano, e que Salomão foi quem fez a união do Mariri com a chacrona, produzindo a bebida e dando para Caiano beber. Caiano, que é uma encarnação passada sua, é considerado o rei ayahuasqueiro, o primeiro ayahuasqueiro, o mestre dos mestres, o rei superior da ayahuasca, que teria então criado a União Vegetal e começado a disseminar pelo mundo. Diz a história que após o seu falecimento, a bebida ficou esquecida, até que ele reencarna em Peru, com o nome de Iagora, reimplantando o vegetal, como a bebida é chamada, em caráter permanente, mas que os índios, por conta da sua ignorância espiritual, teriam degolado o mestre Iagora. Uma das versões diz que era por conta da cobiça do ouro, e surgiram o que eles chamam de mestre das curiosidades, os xamãs, ou caboclos curandeiros, como ele identificou posteriormente. Daí ele renasce como José Gabriel da Costa, um baiano, um caráter definitivo para restaurar a União Vegetal no mundo. Então, primeiro, ele já atribui para si a autoridade suprema sobre a ayahuasca. Esses fatos são citados na história da ayahuasca, que nós disponibilizamos de forma gratuita em nosso site, através da história contada pela própria voz do mestre Gabriel. E no livro nós publicamos a história na íntegra. Ela é fundamentada em outra história que pertence a graus instrutivos da União Vegetal, onde participam pessoas que são convocadas e não todos os adeptos. Na história da criação, existe então outra referência ao papel de José Gabriel da Costa como o próprio pai da humanidade. A história da criação só pode ser compreendida associada com algumas letras de cânticos entoados individualmente, as chamadas da União Vegetal. Ali existe a associação do mestre Gabriel com Adão, sendo uma encarnação do Sol, o pai da humanidade. Nesse processo, nessa história, José Gabriel da Costa relata que a origem dos povos de pele escura, no caso índios e negros, os caboclos selvagens da mata, como ele diz, se deu após a queda de um dos anjos da Trindade, que se transformou em Lúcifer e criou os espíritos humanos para encarnarem na Terra através do processo de purificação. Mas diz também que Adão teve alguns filhos, entre esses filhos, Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, diz que o sangue de Abel manchou a sua pele, manchou a sua mão, deixando-a escura. Essa é a raiz doutrinária do
racismo e da eugenia existente na doutrina da ayahuasca dentro da união vegetal. Observem bem, os filhos de Caim então nasceriam nas trevas com o coração contaminado pela sujeira de seu pai, pela sujeira inclusive da rebeldia de Lúcifer. Os interessados em conhecer essa história podem ouvi-la aqui no nosso espaço virtual, também de modo gratuito. Nós disponibilizamos isso em respeito à verdade do conhecimento e também ler em nosso livro, da onde nós fazemos a análise de forma mais precisa. A doutrina diz que, a partir de um processo de purificação pela dor, aqueles de pele escura deveriam então amansar o coração, abandonar a rebeldia de Lúcifer para clarear a pele. Quanto mais puro for o espírito, mais branco ele será. Essa é a doutrina. Olha, quando nós conhecemos isso em nossa pesquisa, e eu fiz pesquisa de campo dentro da união vegetal, convivendo inclusive com fundadores da doutrina, foi difícil de aceitar que isso poderia ser verdade. Foram 10 anos investigando, concatenando essas informações até chegar nesse resultado final. Então, de forma clara, lúcida, pela primeira vez na pesquisa acadêmica sobre a ayahuasca, essa denúncia está sendo apresentada. E o que eu afirmo aqui perante os leitores que acompanham essa entrevista, eu reafirmo perante qualquer autoridade. Inclusive no livro eu deixo muito claro que este problema é sério e como a sua denúncia é recente, ela merece sim de resposta. A União Vegetal deve uma resposta à sociedade brasileira. Deve uma resposta às autoridades que ela fere a Constituição, fere o Estatuto da Igualdade Racial e fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi construída após as calamidades e tragédias da Segunda Guerra Mundial, onde o racismo causou formas horrendas de ódio entre as pessoas, os indivíduos, os estados e as nações. Então, essa doutrina é inadmissível em nossa sociedade. Ela não tem autorização para continuar existindo e a União Vegetal muito menos tem autorização para continuar a pregoá-la, fazendo uso da bebida de tradição indígena. As pessoas, ao adentrarem dentro da União Vegetal, não fazem noção que este é o centro da doutrina ali. O aliciamento também ocorre de forma lenta e gradual. Os preceitos de luz, de clareza e de bondade são aos poucos implantados dentro dos rituais de comunhão da ayahuasca. O absurdo maior disso tudo é que a própria bebida dos povos de pele vermelha estão sendo usadas, primeiro, para classificá-los como inferiores e depois como espíritos de matriz trevosa ou bestial. Então isso é uma coisa que realmente afronta a inteligência humana, o bom senso de qualquer pessoa decente aqui na Terra e ao mesmo tempo é uma afronta à legislação nacional. Esses crimes continuam ocorrendo hoje de forma velada e a pessoa, após ser convocada para o corpo instrutivo, ela já tem uns inúmeros vínculos com a União Vegetal, inclusive um compromisso de obediência, um compromisso de lealdade ao ponto de não revelar as histórias do corpo instrutivo, todo um processo de doutrinação e controle mental, onde mesmo aqueles que discordam do fato, ao sair da União Vegetal, saem traumatizados e silenciosos, e aqueles que vão se mantendo lá dentro, vão expandindo essa doutrina entre as pessoas que identificam com ela. Muitas vezes nos centros urbanos do Brasil e fora do Brasil, com pessoas que já traziam, de alguma forma, alguma raiz racista dentro de si. E assim nós chegamos nesse estado de calamidade pública, do meu ponto de vista. Mas essa questão do racismo, ela não estaria restrita apenas à doutrina? Minha pergunta é, há realmente práticas discriminatórias durante os rituais ou ostracizatórias das pessoas que frequentam a União Vegetal? Sim. Inclusive nós já temos depoimentos gravados de pessoas que sofreram racismo lá dentro. Meu próprio testemunho, por ter convivido
certo período, cerca de 2 anos, dentro da União Vegetal, eu identifiquei de forma clara o processo, muitas vezes até de humilhação pública de pessoas de origem afrodescendente dentro de rituais da União Vegetal. E a doutrinação, ela é muito clara, ela apresenta ali um princípio de um poder superior, ela classifica as tradições indígenas dos xamãs como inferiores, como mestres da curiosidade. Dizem até que eles comungavam a ayahuasca sem sabedoria, chamam de cinema de índio. E nós temos no nosso livro já depoimentos, casos narrados, relatados de como esse processo ocorre, inclusive depoimentos dos próprios pioneiros da doutrina, fundadores da União Vegetal, e de como essa visão de mundo é expressa. Muitas vezes, é claro, quando há iniciantes, os adventícios, isso é passado de forma velada, dentro e fora dos rituais. E também há um controle de ascensão na hierarquia da União Vegetal, quando descendentes dos povos africanos e indígenas têm pouquíssimas oportunidades de ascensão aos quadros de dirigentes, aos quadros de mestre. Mas muitas vezes a União Vegetal argumenta que o próprio mestre Gabriel era baiano, possuía uma epiderme escura e que muitos dos fundadores eram também dessa origem. No livro e no nosso espaço virtual, nós citamos uma fala do mestre Gabriel, quando ele chega a dizer que ele não poderia ser contaminado pela raiva que escurece o coração, que ele sentia a força da raiva de uma maneira muito maneira. Vejam, acompanhem o que nós apresentamos como documento, e que essa força não poderia penetrar dentro dele, porque ela só não penetra dentro de Deus, sendo ele o pai da humanidade, na doutrina da União Vegetal. Inclusive citamos uma chamada onde Caiano, o mestre dos mestres, ele é considerado o Sol, o próprio Sol, a estrela que ilumina a Terra. E assim, o mestre Gabriel, ele é considerado dentro da União Vegetal algo mais do que um santo, uma própria divindade, um membro da Santíssima Trindade. Nós revelamos agora este conhecimento unicamente porque ele faz parte da doutrina racista. Então ali dentro há um processo de seleção, há um processo de desqualificação das próprias tradições espirituais africanas, e ele que no passado foi inclusive consagrado como pai de santo, lá no terreiro do Joãozinho da Dagomé, em Salvador. Mas a doutrina da União Vegetal nega o passado humano de José Gabriel da Costa. O próprio passado em que ele era pai de santo é silenciado dentro das tradições da União Vegetal. O processo de ida dele da Bahia até os Seringais também é manipulado, enquanto que depoimentos, até o filho dele, Jair Gabriel, cita que ele foi em fuga da Bahia devido a um conflito com a polícia militar da Bahia, e a União Vegetal no seu site fala que ele foi na luta contra o bloco nazi-fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Nosso livro nós abordamos isso, leia, e aqueles que discordarem, que apresente outra versão. E em relação ao processo de desqualificação das tradições africanas, dizem até que todo o passado da própria Umbanda no Brasil é uma construção maligna, vinda de Lúcifer, vinda de Abel, que a origem da Umbanda ou da Macumba seriam os maus de Cumba, pessoas que estavam presas em uma ilha chamada Cumba, fugiam da ilha, então eram os maus de Cumba. Então, leia o livro, nós temos algumas histórias, citamos também, além da história da Macumba, a história da criação e a história da Ayahuasca. O primeiro ensino do corpo instrutivo da União Vegetal diz respeito à origem divina do rei Salomão e a história do nascimento de Jesus. Leiam o livro que vocês vão entender como que a nossa argumentação interconecta cada uma dessas histórias junto com as chamadas no corolário da doutrina racista de eugenia da União Vegetal. E aquele que discordar, que prove que eu estou errado, que prove que a minha pesquisa é equivocada.
Bom, Marcelo, como pesquisador, o que você considera em relação a essa questão do preconceito, da discriminação, do racismo em relação à doutrina da união do vegetal? Eu tenho nojo disso. Isso é nojento. É asqueroso. É necessário que isso fique claro para a sociedade brasileira e para as pessoas que estão dentro do centro da união vegetal. Não existe mais omissão a partir de agora. Ninguém mais poderá dizer que não sabia disso. Nós temos, inclusive, pesquisadores, doutores, acadêmicos, historiadores, antropólogos, que fazem parte dessa organização e mesmo lá na universidade, fingindo o papel de respeito à diversidade cultural, dentro da união vegetal, mantém essas práticas. Isso não é ferir um código de ética, é respeitar os princípios de humanidade que guiam o nosso comportamento após Auschwitz. Nós temos uma premissa muito clara após os horrores da Segunda Guerra Mundial, que Auschwitz não se repita, pois ali todo o projeto civilizatório, inclusive educacional, que a humanidade traz desde os primórdios das primeiras civilizações, que tudo isso fracassou, aonde toda a tecnologia, toda a ciência, todo o saber foi usado para o massacre de forma fria e calculista, onde o operador de uma câmara de gás tinha o trabalho apenas de apertar um botão para exterminar vidas humanas que eram desclassificadas como humanas. Dessa forma, nós não podemos fingir uma neutralidade ou uma imparcialidade frente aos absurdos e aos horrores dessa forma de comportamento. De maneira nenhuma eu irei me calar, nem que seja a última coisa que eu venho fazer em minha vida. Eu levarei isso ao conhecimento das autoridades, do movimento negro unificado no Brasil, do Ministério da Igualdade Racial e de todos os outros fóruns responsáveis. Sim, a União Vegetal não tem o direito, não tem a autoridade, a autorização para continuar realizando a comunhão da ayahuasca no Brasil e disseminando essa doutrina. Ou ela abandona a doutrina de José Gabriel da Costa, ou ela passa então a ser proibida de intervenção na sociedade. Isso é uma coisa muito clara. Isso não é ferir a diversidade cultural, mas é justamente respeitar a autoridade judicial. E eu quero ver se as autoridades da União Vegetal, como mestre-geral representante ou presidente do Centro Espírita, vão ter a coragem de, diante de um juiz, negar a doutrina implantada por seu mestre. Se o problema era um problema de interpretação e visão de mundo que o mestre Gabriel apresentou, eu não tenho nada com isso. Eu respeito o direito de fé dele e o direito de fé de todos os outros caboclos, mas convenhamos que ele era um ser humano como todos os outros seres humanos, tal como o mestre Irineu. Mestre Gabriel também sofreu um processo de escravidão nos seringais da Amazônia. Nós apresentamos, inclusive, a reportagem na época da revista O Cruzeiro, a maior revista de circulação nacional semanal do passado da história do Brasil, dirigido, inclusive, por Chateaubriand, o grande jornalista do passado. E ali, nessa reportagem, é citado, inclusive, que ele foi vendido como escravo e ficou no cativeiro durante 2 anos. Daí, o menino pobre, vindo da Bahia, escravo do Nordeste, buscou alimentar dentro de si os sonhos de esperança para um mundo melhor. Mas, a partir da própria realidade que ele viveu, de dor, de sofrimento, eu compreendo isso, está claro no livro. Ele buscou criar de forma mental a leitura de um mundo melhor, onde a esperança que ele tinha é que numa próxima vida ele viria loiro, alto e bonito. Isso é claro, eu cito as fontes no livro, onde a profecia que é dita do retorno de José Gabriel da Costa ao Brasil é como Jacinto Luz Taboa, o nome que ele viria numa próxima encarnação para ser rei do Brasil e salvar a humanidade de seus pecados mortais. Essa é a doutrina do Brasil dentro da União Vegetal. Hoje já existe, inclusive, um centro chamado Centro Espírito Jacinto Luz Taboa, criado em Coração de Maria, em Feira de Santana, por um dos pioneiros que conviveu com o mestre Gabriel, já acreditando que o retorno dele aconteceu.
que ele estaria encarnado então e em breve iria vir assumir o seu posto. Então, nesse sentido, é importante que as fontes históricas sejam reveladas, inclusive sobre a morte de José Gabriel da Costa. Existe um silêncio muito grande sobre isso, e nós descobrimos em nossa investigação que no final da vida ele sofreu de uma doença terrível, que o hospitalizou nos últimos meses, ao ponto de ele ter internações em Fortaleza, no Ceará, na própria capital federal, quando ele faleceu de forma solitária e foi enterrado como um indigente num cemitério da capital desse país. Apenas 2 meses depois, os discípulos e a família foram reclamar o corpo e tiveram um trabalho para identificar a cova com uma numeração. Nós respeitamos o humano que ele foi, nós respeitamos a luta que ele teve para construir uma vida melhor, reconhecendo o respeito que ele teve à bebida em não promover o comércio, diferente do que a União Vegetal faz hoje, um comércio disfarçado através de mensalidades, chegando até mesmo às mensalidades milionárias nos Estados Unidos, onde em 2003 eu tive o contato, o conhecimento, que naquela época era $2.000. Imagine hoje então. Então isso é o que eu tenho a dizer nesse momento sobre a União Vegetal e sobre o problema do racismo, que eu rejeito não só ali dentro, mas toda e qualquer forma de racismo entre nós. Existe apenas uma humanidade. Respeitar um ao outro é o mínimo que nós devemos fazer para de fato sermos humanos.